Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e eu estou aqui hoje para falar um pouco das temáticas da nossa disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada aqui na UFRPE, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje é dia 23 de abril, é a nossa terceira semana dessa disciplina. É um prazer estar aqui com todos vocês e hoje nós vamos discutir um assunto particularmente interessante e importante dessa disciplina, que é o funcionamento de mercados, tá? Ao final das próximas aulas, a gente vai querer ter uma boa compreensão de como os economistas fazem a leitura, a interpretação dos mercados e, de alguma forma, como se utilizam de um artifício, um recurso que é considerado dos mais importantes nas ciências econômicas, tá? É o chamado diagrama de demanda e oferta. Então, nós vamos começar bem devagar entendendo essas questões e, para começar, o melhor de tudo é a gente falar um pouquinho sobre mercados. Bom, alguém pode se perguntar: espera aí, Luiz Maia, todo mundo sabe o que são mercados. É verdade, todos nós temos uma intuição, uma percepção de como os mercados funcionam em geral. Mas aqui a gente vai tentar ser bem preciso na nossa descrição do que são mercados, tá? Mercados são ambientes de interação entre compradores e vendedores potenciais ou efetivos, ou seja, aqueles que já estão transacionando no mercado e aqueles que poderiam ter interesse em negociar naquele mercado. E eles o fazem, né, eles interagem, tendo como objetivo a realização de transações envolvendo um determinado bem ou serviço. Então, com essa definição, a gente pode entender um mercado de peças de vestuário, de roupa, tá? Mercado de camisas. O mercado de camisas masculino, ele é definido por todas as pessoas que compram e vendem produtos nesse mercado. Mas no mercado de camisas masculino, pode estar incluído uma pessoa que não saiu às compras hoje, né? Ele poderia sair, se ele visse uma promoção muito interessante na televisão ou no anúncio da internet, ele poderia falar: "Ah, não, eu quero participar daquele mercado", tá? Hoje em dia também, com o advento da tecnologia, quase todo mundo acaba sendo um pouco cliente potencial de certas empresas, né. Então, embora nunca tenha comprado uma moto, uma empresa que vende motocicletas pode me considerar um cliente potencial. Então ele pode ter lá a visão de que, se fizer uma campanha publicitária muito boa, talvez ele me convença a me tornar um cliente e passar a comprar aquele produto, tá. Então isso é só para dizer que entre os participantes do mercado estão aquelas pessoas que já atuam, compram e vendem um determinado bem, mas também aqueles que poderiam querer participar. E é isso que a gente chama de compradores ou vendedores potenciais, que têm potencial para participar, mesmo que ainda não o façam. Tá, então, a partir dessa definição bem precisa de mercados, a gente vai começar agora a descrever estruturas de mercados, ou seja, tipos de mercado específicos. Nós vamos começar com um tipo muito característico, muito importante para toda a discussão na economia, que são chamados mercados competitivos, tá? O que são mercados competitivos? Mercados em que há um grande número de compradores, um grande número de vendedores de um determinado bem ou serviço. Então, eles estão concorrendo para ver quem ganha o cliente, quem tem a maior venda. No caso dos compradores, quem consegue o melhor produto, consegue comprar em melhores condições. Mas existe um grande número de concorrentes do lado de quem oferta, do lado de quem disponibiliza aquele bem ou serviço, e um grande número de compradores, né, do lado da que a gente chama da demanda, daqueles que procuram, vão buscar aquele bem ou serviço no mercado. Tá, por que a gente coloca essa condição de um número muito grande de compradores e vendedores? Porque a gente quer aqui uma consequência importante, é que a decisão de um participante individual não chega a afetar o preço. Então imagine assim, um mercado em que você tem um número tão grande de produtores, vamos pegar um mercado de commodities, né, dessas chamadas commodities agrícolas. Esse termo, aliás, commodities, a gente dá um nome para produtos ou serviços que são muito padronizados, que o que você compra de uma empresa é praticamente idêntico, se não idêntico ao que você compra de outra empresa, tá? Daí a gente fala commodities, não tem muita distinção.
Pois bem, então o mercado de commodities agrícolas, como o caso do milho. Quantas pessoas que produzem milho no Brasil hoje? Ah, seguramente mais de 10.000, talvez 100.000 produtores diferentes de milho espalhados pelo Brasil inteiro. Mas o mercado de milho é mais amplo. Ele tem mercado, tem produção de milho em todos os países da América Latina, praticamente, na América Central, nos Estados Unidos. Então, existe um número muito grande no planeta de ofertantes, de produtores, de vendedores daquele produto. Por outro lado, quem é o consumidor de milho? Bom, pode colocar aí mais de 7 bilhões de pessoas. Todos nós que habitamos esse planeta, direta ou indiretamente, compramos milho. Seja os extratos daquela planta que acaba sendo usado na indústria de múltiplas maneiras, seja na forma de alimentação mesmo, para comer, ou então indiretamente, quando a gente se alimenta de uma proteína animal, carne de frango, carne bovina, muitas vezes o milho entra na composição da ração daquela produção, tá? Então, o número de compradores de milho também é extraordinariamente grande. Tá, então esse é um mercado que parece ter essas características de mercado competitivo. Mas se a gente ainda quiser algo ainda mais ideal, tá? Então nós vamos falar de uma circunstância que é hipotética, tá? Que ela é ideal. Ela não existe em lugar nenhum, mas ela é uma circunstância teórica. Nós vamos fazer aqui um suponha, tá? Uma espécie de uma hipótese. Como que funcionaria esse mercado se a gente tivesse a chamada concorrência perfeita? Então, só para fazer a distinção, a estrutura de mercado que eu falei agora há pouco, mercados competitivos, esta sim existe. A gente conhece vários mercados competitivos, como foi o exemplo que eu dei, na produção e comercialização do milho. Agora vamos falar de uma circunstância hipotética, ideal, utópica, tá bom? Mercado de concorrência perfeita. O que é um mercado de concorrência perfeita? Bom, nesse caso, além de haver um grande número de compradores, um grande número de vendedores, de modo que nenhum deles, se sair do mercado, vai chegar a criar uma escassez, né? Imagine lá a ideia de que você tem 200.000 produtores de milho em um determinado país. Se um deles desistir de plantar milho, não vai ter uma escassez, uma falta tão grande de modo que o preço suba. Porque é apenas uma pessoa, um produtor dentre tantos muitos, né? Tá, então, além de ter essa condição, para haver concorrência perfeita, além de ter um número muito grande de compradores, um número muito grande de vendedores, de modo que nenhum deles consiga manipular os preços individualmente, a segunda etapa para que a gente tenha concorrência perfeita é dizer assim: os bens ou serviços são homogêneos. Ou seja, não há qualquer distinção entre o que é oferecido pela empresa A e pela empresa B. Aí, se você voltar lá para a questão do milho, bom, tem algumas variedades de milho que são melhores que outras. Tem certas sementes de milho que garantem uma maior produtividade na lavoura. Então existe lá alguma mínima diferença, tá? Em concorrência perfeita, não. Se você pegar o milho produzido pelo seu Zé, aqui, um produtor do interior do Nordeste, no sertão, acho que nem tem milho no sertão, mas enfim, ali na região de, sei lá, Piauí, Maranhão, naquelas áreas mais que tem uma incidência de chuva maiores, né? Tá, então, se você tiver ali um produtor de milho e comparar com o milho produzido lá no Paraná, ao observar, você não ia encontrar nenhuma diferença. Mas a concorrência perfeita é mais ainda. Se você pusesse num microscópio, você não teria nenhuma diferença, nem genética, entre aqueles milhos, tá? Então, para que haja concorrência perfeita, os produtos têm que ser virtualmente idênticos e ser impossível para o consumidor descobrir o que foi produzido por uma empresa A, por uma empresa B, pelo produtor A ou pelo produtor B, tá? Nesse caso, então, é chamada concorrência perfeita porque, afinal de contas, para o consumidor, ele de alguma forma vai lá e compra e não tem erro, ele não tem perigo de receber um produto de qualidade maior ou menor, de modo que o acordo que ele faz seja desfavorável a ele, tá? Então é chamado de concorrência perfeita a situação extrema.
Se a gente acha que esse mercado de concorrência perfeita seria bom para o consumidor, e ao longo dessas próximas aulas a gente vai mostrar bem como que isso se, né, traduz em ganhos para as pessoas, para os consumidores, existe o outro extremo, né? De um lado, concorrência perfeita, o próprio nome diz, poxa, parece perfeito. Mas do outro lado, a gente teria um caso de nenhuma concorrência. No caso de nenhuma concorrência, é o que a gente chama de monopólio. É o mercado em que há uma única empresa, tá? Então, dentre vários modelos de concorrência imperfeita, uma em particular, a mais extrema, é a que a gente está trazendo agora em segundo lugar aqui, o mercado de monopólio. No monopólio, como eu disse, há apenas uma empresa ou organização capaz de oferecer aquele bem e serviço, ou serviço. Com isso, essa empresa tem muito poder de barganha com os compradores. Ele fala assim: olha, eu sou o único que tem esse produto para vender. Se você quiser, vai ter que ser nas condições que eu defini. Desculpe. Então, de alguma forma, esse monopolista, esse produtor que detém o monopólio, ele tem muito poder. Mas nós vamos dizer um tipo específico de poder que ele tem. É o chamado poder de mercado. Então, o poder de mercado dele é máximo. Vamos tentar entender o que que é isso. Significa que ele fixa o preço no nível que quiser? Bom, mais ou menos, né? Porque se eu for cobrar por uma camisa 10 bilhões de reais, ninguém vai comprar, né? Não quer dizer que ele fixa o preço em qualquer nível que ele desejar. Quer dizer que ele tem a liberdade maior possível de fixar preço. Ele pode escolher um preço muito caro. Ele pode colocar uma camisa como essa à venda por, sei lá, R$ 1.000. Aí você fala assim: ah, qual é, Luiz? Ninguém vai comprar uma camisa por R$ 1.000. Depende. Se ele for o único vendedor daquele produto, pode ser que haja uma ou duas pessoas ali muito ricas que falem: ah, bom, eu não queria pagar tanto, mas eu vou pagar, eu vou comprar. Tá? Então, não necessariamente ele pode fixar o preço no nível que ele quiser, mas ele tem um poder muito grande de fixar preço. E é isso que nós vamos chamar de poder de mercado. Ó, aqui embaixo está a definição. Poder de mercado, a capacidade que empresas podem ter de elevar os preços dos seus bens sem, com isso, perder participação nas vendas totais. Então, eu posso, no caso de um monopólio, vamos supor que eu sou o único a oferecer energia elétrica numa determinada região da cidade. Se você quiser comprar energia elétrica, ter energia elétrica na sua casa, você vai ter que comprar de mim. E se eu subir o preço, você não tem alternativa. Não dá para falar: ah, não, vou trocar, agora eu não quero a Celp mais, agora eu quero a Solp, sei lá, e vir uma outra empresa oferecer para você. Então, nesse sentido, o poder de mercado de uma empresa monopolista é muito grande. Ela consegue elevar preços sem, com isso, perder grandes fatias de vendas. Se a gente tivesse alternativa e observasse a Celp aumentando o preço, a gente falar: bom, então eu vou comprar lá da Solp ou de uma outra qualquer que estivesse concorrendo, tá? Tá, então esse termo, essa expressão poder de mercado, diz respeito à habilidade decorrente de uma série de condições ali do mercado, mas essa habilidade, esse poder que a empresa tem de fixar os preços sem correr risco de perder vendas, porque afinal de contas, no caso do monopolista, o consumidor não tem alternativas, né? Tá, mas vamos ver se a gente entendeu bem essa ideia de poder de mercado. Vamos fazer aqui uma chamada perguntinha cretina. Vamos fazer uma perguntinha cretina. Qual que seria o poder de mercado de uma empresa ou de uma firma, né, que é o nome que a gente dá, de uma empresa em concorrência perfeita? Opa, espera aí. Concorrência perfeita tem um número muito grande de concorrentes? Tem. Quer dizer que não dá para distinguir sobre o que é produzido e vendido pela empresa A? É idêntico ao que é produzido e vendido pela empresa B? Sim. Qual que é o poder de mercado de uma empresa como essa? Bom, se ela subir o preço dela em 1 centavo, ela vende nada. Porque o produto é idêntico e tem um número muito grande de concorrentes. Qualquer empresa, né, em concorrência perfeita que tivesse tentando subir preço, venderia nada. Os clientes imediatamente comprariam do concorrente ou de uma outra alternativa que tivessem, né? Tá, então
a gente começa a ver por que que a gente gosta, como economista, como quem estuda economia, como quem se interessa pela economia, por que que a gente gosta dessa situação de concorrência. A situação de concorrência dá mais poder para o consumidor, dá mais poder de ele tomar a decisão com alternativas, com um número grande de alternativas, tá? É o contrário do que acontece lá no monopólio. Tá, então, respostinha irritada para aquela perguntinha cretina é: poder de mercado de uma firma de concorrência perfeita? Nada, zero, nenhum, hasta la vista, baby. Uma vez que os bens e os serviços são idênticos para todos os efeitos práticos e há muitos vendedores, nenhum deles conseguirá comprar um centavo sequer a mais. Tá, então, daí a gente chamar as firmas em concorrência perfeita, as empresas que participam em mercados de concorrência perfeita, de empresas chamadas tomadoras de preço. Elas não são determinadoras de preço. Elas vão ao mercado e falam: quanto é que está sendo negociado esse produto no mercado? Ah, está sendo negociado a R$ 40 a saca. Pronto. A minha alternativa é vender a R$ 40 a saca. Eu não consigo convencer ninguém a pagar R$ 40,50 pela saca do meu milho, tá? Então, empresas tomadoras de preço são assim, elas vão ao mercado, tomam o preço que está disponível no mercado e falam: pronto, é esse que eu vou negociar. Não há alternativa, tá? Daí que a gente fala que, nesse sentido, a gestão dessa empresa fica muito mais em decidir o quanto que ela vai vender, porque o preço que ela vai vender, ela não tem controle. Se ela for ao mercado, ela só vai conseguir vender ao preço que está sendo negociado naquele momento no mercado. Bom, então vamos a uma segunda perguntinha cretina. Estou vendo que essa empresa em concorrência perfeita não pode elevar o preço, mas e se ela baixasse o preço? Já que tem muito concorrente, muito cliente, se ela baixasse o preço e todo mundo ficasse onde está, ela talvez pudesse roubar o mercado inteiro para ela. Tá, acontece que isso não é possível. Nesse mercado em concorrência perfeita, as empresas já fizeram todo o possível para tomar cliente umas das outras. Foram baixando seus preços até o ponto que o preço está muito baixo. E se uma empresa reduzisse ainda mais o preço, ela pararia de operar, ela não teria dinheiro para pagar suas contas. Tá? Então, na verdade, essa ideia de concorrência perfeita é uma circunstância em que já houve muita concorrência, já houve muita disputa de uma empresa e outra. Como vendem produtos idênticos, elas tentaram ganhar os clientes umas das outras reduzindo o preço, de modo que elas foram, digamos assim, nessa guerra, nessa disputa, até chegar no preço mais baixo possível que elas conseguem continuar operando. Ah, então estou vendo mais uma vez por que que essa ideia de concorrência perfeita é aquilo que nós, que gostamos de economia, estudamos economias, nós desejamos. Por quê? Porque é aquele mercado em que os produtos chegam às mãos do consumidor no nível mais baixo, o preço mais baixo que é possível praticar. Daí a gente ter isso como ponto de referência, tá, gente? Dentro do estudo da economia, a gente sempre vai falar em concorrência perfeita, não é porque a gente acha que ela existe, que a gente sabe que não existe, mas é que aquilo seria o ideal. E aí nós vamos comparar as situações reais com aquilo que é o ideal. O quão distante que nós estamos do ideal, tá certo? Então, concorrência perfeita passa a ser uma espécie de uma métrica, né? Um desejo inalcançável, mas que de alguma forma serve de referência para dizer o quão imperfeito um mercado pode ser, ou seja, o quanto distante dessa situação hipotética, ideal de concorrência perfeita, um mercado pode estar, tá certo? Então vamos pegar dois modelos que esses sim são muito comuns. Se a circunstância de concorrência perfeita não acontece nunca, se há outro extremo, né, o monopólio, também não acontece toda hora. Tem alguns casos aqui, como eu citei, de energia elétrica, tem determinadas atuações da Petrobras, que ela tem monopólio e tal, mas, enfim, a grande maioria dos mercados não estão nesses extremos, né? Nem mercados competitivos,
próximos de concorrência perfeita, nem nos mercados de monopólio. A grande maioria dos mercados vai estar num meio termo. E agora nós vamos falar desses dois modelos ou estruturas de mercado que a gente chama de meio termo. Não é uma concorrência perfeita, mas não é também o máximo da imperfeição, como é o caso do monopólio, tá? Então vamos lá. O primeiro caso é o que a gente chama de oligopólio. Então, o que caracteriza um oligopólio? Na hora que eu descrever, vocês já vão lembrar de cara de várias empresas por aí, vários setores por aí. Então, oligopólio são mercados em que um número reduzido de empresas, 3, 4, 5, essas campeãs, digamos assim, elas detêm uma parcela muito grande das vendas totais. Você pode até ter lá mais 200, mais 500 empresas, mas você tem aquelas 3, 4 ali, que somadas, juntas, elas podem vender, sei lá, 50% do total que se vende naquele mercado. Elas podem cada uma ter fatias de 20, 25% de todas as vendas daquele mercado. Então, vamos pegar exemplos em que isso acontece, né? O que me ocorre imediatamente é o caso dos bancos. Vamos pensar, quantos bancos existem no Brasil? Ah, tem muito, tem dezenas, talvez até centenas. Mas se eu listar 4 aqui, vamos pegar os 2 públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e os 2 grandes privados, Bradesco e Itaú, esses 4 bancos aí, talvez completando aí com o Santander da vida, enfim. Mas pegando esses 4 ou 5 bancos, esses caras, basicamente, eles têm 60, 70, talvez mais, 80% de todo o mercado. 80% de todos os clientes de bancos no Brasil são correntistas de um desses 4 bancos. Poxa, então, isso é um oligopólio. Mesmo havendo mais 200 outros bancos, se esses 4 têm tamanho controle da participação de mercado, então a gente pode caracterizar isso como oligopólio. Vamos pegar um segundo exemplo de oligopólio? Telefonia. Telefonia celular. Ah, é, a gente só tem 4, né? A gente tem a Vivo, a Claro, a Oi e a TIM. É, não, aqui e ali, em algumas praças, em alguns lugares do Brasil, você tem uma quinta, tem uma sexta empresa de telefonia celular. Mas se a gente pegar essas 4, provavelmente juntas elas têm 90, 95% de todo o serviço de telefonia celular. Então aqui, mais uma vez, trata-se de um oligopólio. Aí alguém pode me perguntar assim, vem cá, o oligopólio, ele funciona igual um monopólio? Do tipo, uma empresa consegue subir o preço bastante e com isso, e mesmo assim sem perder vendas? Bom, aí vai depender, né? Se essas 4 empresas que estão na telefonia, se elas subirem o preço juntinhas, quase de uma maneira combinada, se elas tivessem combinado, o nome disso era cartel, tá? Uma prática desleal, ilegal de concorrência. Mas se elas, assim, meio de maneira escondida, elas fizessem lá um acordo de subirem os preços mais ou menos nos mesmos percentuais, é bem provável que elas conseguiriam. Tá, então, em alguns oligopólios, você pode ter essa cartelização, elas atuando como se fossem um monopolista, tá? Mas em outros não. Nos mercados de bancos, por exemplo, existe alguma concorrência, vai surgindo um novo banco, aí oferece serviço sem tarifa, oferece cartão de crédito sem anualidade. Então, esse tipo de mudança vai aparecendo e as empresas, os bancos não podem fazer o que quiser, porque o cliente chega uma hora que ele também não aceita. É muito raro um cliente de banco mudar, né, de um banco para outro, dá muito trabalho e tal, a pessoa acha que vai ter muitos incômodos, muito desconforto em fazer essa mudança. Então, muito cliente fica paradinho lá, e às vezes até aceita ser sobre taxado, né, pagar um preço excessivamente caro por aqueles serviços. Mas, de qualquer forma, em oligopólios, você pode ter mercados que são contestáveis ou não. Opa, espera lá, esse conceito a gente não falou ainda. Vamos entender o que que é isso. Imagine que você tem 4 grandes empresas no mercado, né, como tanto no caso dos bancos como no caso da telefonia, mas imagine
que haja uma certa facilidade para você criar uma nova empresa nesse mercado. Se estabelecer um banco fosse algo fácil, se esses 4 bancos que já existem lá combinassem de subir preço para todo mundo, para tentar agir como se fosse um monopolista, isso não daria certo. Porque sendo fácil a entrada de um quinto, de um sexto, essa possibilidade de um novo concorrente colocaria em risco essa estratégia dos 4 bancos existentes. Então o mercado de banco é um mercado que você vê toda hora criarem um banco? Não é bem assim, tá? Então é um mercado pouco contestável. Mas se você tiver num oligopólio, um mercado contestável, ou seja, que dá para um novo concorrente chegar e tomar partes das vendas rapidamente, aí acaba que isso cria uma espécie de um risco, de um temor por parte das empresas que já estão naquele mercado, e elas acabam tendo que se, né, de alguma forma, restringir na sua possibilidade de gestão de preços, tá? No seu poder de mercado. De toda forma, o estudo de oligopólios é um estudo que cresceu muito ao longo dos anos 60 e nos anos 70, através de um braço relativamente novo da teoria econômica, da ciência econômica. Então, de tempos em tempos, surgem novas abordagens dentro da economia. E uma delas, que foi muito bem sucedida em estudar a, a operação de oligopólios, é a chamada teoria dos jogos, tá? Mais adiante, depois a gente pode falar um pouquinho disso. Teoria dos jogos diz respeito à ideia de que uma empresa tem que monitorar constantemente o que a outra está fazendo. Então é uma coisa do tipo refrigerante, né? Os produtos Coca-Cola, os produtos Antártica. Aí então uma vai lá e começa a patrocinar o campeonato de futebol. Aí a outra vai lá e faz o patrocínio da seleção brasileira. Aí a outra vai lá e coloca a marca dela num filme. Coloca lá uma guerra no espaço e a pessoa entre uma disputa e outra está tomando um refrigerante daquela marca. Aí o outro vai lá e pega um outro filme para financiar e vai, coloca lá a marca dele também. Então, o que a gente vê é que essa ideia da estratégia em economia, em que as ações de um dos concorrentes dependem do seu constante monitoramento, essa vigilância em ver o que o adversário está fazendo. E, eventualmente, reage. Né? O que um faz, o outro vai lá e reage para tentar não perder vendas uns para os outros, tá? Então, esse é um assunto muito interessante, mais adiante a gente pode falar um pouquinho mais. Pois então, esse é o oligopólio, tá, gente? O oligopólio não quer dizer que só tem 3 empresas, só tem 4 empresas, não. O que a gente está dizendo é que 3 ou 4 ou 5 ou 8 dessas empresas são muito grandes. E elas individualmente têm fatias grandes do mercado. Elas vendem 10% de todas as vendas, 20% de todas as vendas. Ainda que eu tenha mais 2.000 empresas pequenininhas, eu ainda posso chamar essa estrutura de mercado de oligopólio, tá? Agora vamos para a derradeira, para a última, chamada concorrência monopolística. No caso de concorrência monopolística, parece que o nome é um meio contrassenso, né? O monopólio é pouca concorrência e a concorrência dá, obviamente, o sentido de muita competição. Então, esse termo, concorrência monopolística, parece uma contradição em si. Então, vamos tentar entender do que ele está falando. São mercados em que há um número grande de empresas, mas que cada uma delas procura se diferenciar e consegue se diferenciar em alguma medida, tá? Olha, pensa bem, se a gente tivesse que pegar um mercado assim, igual o mercado de restaurantes, né? Então, quantos restaurantes que a gente tem vendendo comida na cidade do Recife? Ah, é muito, deve ter milhares de restaurantes aí. Tá, mas quantos restaurantes que a gente tem vendendo comida japonesa? É um pouco menos, mas ainda assim, são muitos, tá? Tá, e quantos restaurantes de comida japonesa que a gente tem, que eles colocam aquele tapetinho assim, você senta no chão, tira o sapato antes de entrar? Eita, aquilo ali eu só vi em filme, será que tem aqui em Recife e tal? Tá, então, quando um restaurante desse vai tentando criar uma coisa diferenciada, vai dizendo que o dele é mais autêntico, que ali você escuta música japonesa, que os garçons ou as garçonetes estão vestidos de trajes japoneses e tal, então
Quanto mais você tenta adicionar uma pitadinha de algo diferente, de algo novo, de algo especial, você consegue ser tratado como diferente, como único. E se você for bem-sucedido nessa diferenciação, né, de ter um produto, ter um serviço diferenciado, em alguma medida as pessoas podem falar assim: "Não, tem os restaurantes de comida japonesa e tem aquele. Aquele ali é único". Ah, tá. Se um restaurante é considerado único, ele acaba sendo um monopolista. Tá, então na medida que ele se diferencia, ele pode ganhar poder de mercado. Em outras palavras, habilidade para aumentar o preço sem perder vendas. Porque as pessoas vão falar assim: "Não, não, aquele é um pouco mais caro, mas ele é especial. Ele é um produto único, é uma experiência única", tá? Tá, então eu acabei dando um exemplo aqui de concorrência monopolística, que é o caso dos restaurantes, mas existem outros por aí, tá? Nós vamos falar de alguns mais adiante. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar entre esses setores todos aqui, quais aqueles que são de concorrência ou de mercado concorrencial, né, mercados competitivos, que é próximo de concorrência perfeita, mas não é exatamente concorrência perfeita, é o mais próximo que dá para chegar. Se é monopólio, só um concorrente, só um produtor e vendedor naquele mercado. Se, enfim, se é uma questão de você ter algo no meio termo, oligopólio, concorrência monopolística. Então vamos lá. Primeiro, indústrias de refrigerantes. Ah, tá, espera aí, então a gente está falando de marcas de refrigerantes aqui. Não, a gente tem os produtos da Coca-Cola, que são os campeões de venda, tem os produtos da Ambev, né, que são da Antártica e tal. Tem aqui ali algumas marcas regionais, né, que vendem só em Pernambuco, vendem só no Nordeste. Se você for lá para Brasília, você vai ver outras marcas regionais, mas essas geralmente são pequenininhas. Então esse mercado, basicamente, você tem 2 grandes concorrentes e um monte de outras pequenininhas. Que nome que a gente dá para esse mercado? Oligopólio, tá? Então existem lá um número reduzido de empresas que são muito grandes, ainda que eu tenha um vasto número de concorrentes, tá? O segundo caso eu já falei aqui, né, então fica fácil, restaurantes. No caso de restaurantes, existe um número muito grande de empresas, mas cada um tenta se diferenciar, às vezes pela localização, às vezes pela qualidade de um alimento, às vezes pelo modo de preparo. Então, de alguma forma, cada uma tenta convencer o cliente de que aquele é um produto, um serviço único. Se ele tiver sucesso nessa tentativa de convencer o cliente, ele acaba ganhando poder de mercado, ou seja, aquela habilidade de subir um pouquinho o preço, sem com isso perder a clientela, certo? Tá, no caso do milho, a gente falou também aqui, trata-se de um produto no mercado competitivo, um mercado que é muito próximo de concorrência perfeita, mas a gente sabe que a concorrência perfeita é uma situação hipotética, é utópica, tá? Mercados como milho, soja, ou talvez minério de ferro não, porque tem poucos grandes produtores, mas assim, mercados de commodities agrícolas em geral, tende a ser considerados mercados competitivos, tá? Todo mundo pratica o mesmo preço, nenhum produtor consegue individualmente mudar a tendência de preço daquele mercado, tá? Vamos para o quarto caso, moeda, dinheiro. Eita, espera aí, moeda em circulação, no Brasil só uma que tem, digamos assim, o uso legal, que é o real. Ah, mas tem muita gente que compra e vende em dólar. Ah, pois é, mas elas fazem de uma maneira irregular, né? Transações em dólares não são permitidas, senão em casos muito particulares autorizados pelo Banco Central. Tá, então, a moeda, em uma determinada economia, costuma ser um monopólio. O único ofertante de moeda nas economias são os bancos centrais daqueles países, tá? Então, aqui é um caso de monopólio nas mãos do Estado. O quinto caso aqui, a letra E, peças de vestuário. Bom, espera aí. Se a gente pensar naquela quantidade enorme que tem de fabriquetas ali na região de Santa Cruz, não, eu acho que esse mercado é competitivo. Não, espera aí. Peça de vestuário?
Ah, não, tem algumas marcas que conseguem se diferenciar, né, tem grandes marcas que essas sim conseguem falar: "Não, meu produto é especial e tal". Então eu acho que no caso de peças de vestuário, a gente está entre concorrência monopolística e talvez em algumas praças a gente esteja próximo de um oligopólio, né, que tenha 2 ou 3 grandes fabricantes que são detentores de partes grandes das vendas, né. Mas eu acho que está mais para concorrência monopolística mesmo, é o jogo da diferenciação. Vamos para a letra F, eletroeletrônicos. Bom, aqui a gente está falando de o quê? Aparelho de televisão, ar-condicionado. Tá, espera aí. Eu acho que televisão, você tem aqui no Brasil as marcas Samsung, LG, Sony, Toshiba, não sei nem se existe mais Toshiba, Philips já teve há algum tempo, Sharp, eu acho que nem sei se existe mais. Vamos dizer que seja umas 8, 9. Mas se a gente pegar assim, quantos por cento das vendas que uma Samsung tem? Ah, não, tem muito. Quantos por cento da venda que a LG tem? Ah, realmente deve ter 10, 15, 20%. Se a gente tem concorrentes grandes desse tamanho, a gente pode afirmar com segurança que aquilo ali é um mercado de oligopólio, tá? Se tem 2, 3, 5, 7, mas que são muito grandes, que detêm parcelas grandes das vendas, a gente chama aquilo de oligopólio, tá? Agora uma curiosidade aqui, ó, letra G, compressores para geladeira. Compressores para geladeira é aquele equipamento que faz, de fato, o ar ficar frio, tá? Por curiosidade, esse é um caso de monopólio no Brasil. Fora o que se traz de fora, importado, mas aqui no Brasil só tem uma empresa. Se você comprar a geladeira Consul, a geladeira Bosch, a geladeira Brastemp, em todos os casos, os compressores de geladeira vêm da mesma fábrica lá no sul do Brasil, tá? É uma fábrica multinacional, mas que no Brasil ela é basicamente a única a oferecer esse tipo de equipamento. Então isso é apenas uma curiosidade, mas aqui é o caso de um monopólio e que não é por imposição do Estado, não é porque uma lei decidiu que só esses caras podem vender, como é o caso da energia elétrica em Pernambuco, né? A gente sabe que a distribuidora é a CELP e existe uma legislação que proíbe outras empresas de concorrerem com a CELP. Mas no caso de compressores de geladeira, a gente está falando de um monopólio e que ele é de empresa privada, tá? Vamos pegar jornais de circulação nacional. Aqueles jornais que a gente consegue comprar se a gente estiver em Recife, estiver em São Paulo, estiver em Brasília ou estiver em Porto Alegre. Bom, é bem verdade que hoje quase ninguém mais compra jornal impresso, né? Mas assim, ainda assim, quem é que tem clientes pela internet e assinatura em todos os lugares do Brasil, né? Jornais, mesmo que sejam online, mas que tenha cliente em todos os lugares do Brasil. A gente poderia falar Folha de São Paulo, o Globo, talvez o Estadão, o Estado de São Paulo, o que mais? Correio Brasiliense é muito lido em algumas praças, mas nem todas. É possível que a gente tenha aí 3 ou 4 grandes jornais. Bom, então nesse caso, cada um deles vai ter 15, 20, 30% das vendas totais. Então nós estamos falando de oligopólio, tá? Tá, gente, com essa leitura inicial de como são os mercados, como se eles estão estruturados, em termos de número de concorrentes, em termos de como se dá a disputa entre eles, se há uma disputa muito acirrada, ou se há uma disputa meio que falsa, uma espécie de uma combinação de preços e tal, esse tipo de característica vai ser muito importante da gente reconhecer no mercado. Se a gente entender bem qual que é a dinâmica de um mercado, a gente vai, como cliente, né, como consumidor, a gente vai poder se posicionar melhor, e do ponto de vista do governo, né, ele também vai poder entender como melhor intervir para proteger o consumidor, para estabelecer a tributação, os impostos. Tá? Então, é preciso que a gente tenha essa atenção sobre a dinâmica de um determinado mercado, seja para participar dele,
ou seja, para definir legislação, regras, políticas públicas, políticas governamentais, como tributação, como é, impedir que haja fusões demais e que a gente acabe tendo uma espécie de um monopólio, né, empresas se unirem e virarem uma só. Então, a gente vai ter uma série de políticas públicas que vão precisar olhar com carinho para a questão do funcionamento e da estrutura dos mercados, tá? Bom, eu vou parar aqui, porque o que vem em seguida é a explicação sobre o diagrama de demanda e oferta. Nós vamos começar a falar sobre a lei da demanda, aí a gente vai caracterizar, dizer o que é a curva de demanda, e depois nós vamos falar sobre a lei da oferta, vai caracterizar e dizer o que é a curva de oferta, mas aí, nesse caso, a gente vai, com muita calma, tentando estabelecer o funcionamento dos mercados, tá? Para que todo mundo consiga usar deste recurso, né, dessa técnica de análise, na hora de compreender o funcionamento dos mercados nos quais a gente acaba operando. Tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que nos acompanharam e espero vê-los no nosso próximo encontro, que costuma ser às quartas-feiras. Tanto eu e o professor Kerli estamos muito felizes de estarmos lecionando essa disciplina para vocês, tá? Um abraço a todos e até a próxima.